Olá, seja bem-vindo à estreia do filme O Resgate. É importante antes fazer um agradecimento especial àqueles que financiaram esse projeto de modo que fosse realizado em tempo recorde e distribuído gratuitamente, nossos membros assinantes. Em nome de toda a equipe da Brasil Paralelo, eu agradeço a todos os nossos membros, que há 8 anos vêm nos apoiando na transformação cultural e intelectual do Brasil, assinando nosso streaming e financiando a maior produção independente de conteúdo do Brasil. Se você ainda não é um membro assinante, mas quer apoiar essa transformação cultural, faça a sua parte juntando-se a nós. O filme que você assistirá a seguir foi para nós uma experiência diferente de todas as outras que vivemos. Acabamos de passar pela maior tragédia ambiental da história do Brasil, e ela aconteceu em nossa terra natal, no nosso amado Rio Grande do Sul. Ao entrar neste cenário, fomos testados em uma questão existencial. O que dessa vida realmente importa? Se tudo pelo que trabalhamos numa vida inteira pode ser levado de um dia para o outro, ficarmos sem nada. Quais seriam os bens inalienáveis que podemos conquistar? Aqueles que, ao cair da chuva, a enchente não nos levaria. Descobrimos nessa imersão algo além das discussões políticas, sociais e ambientais. Algo que nos tocou profundamente e brotou da mais profunda tragédia no coração de alguns brasileiros. É essa história que vamos contar com este filme. Para que nada tenha sido em vão, para que, levando essa história para todos os cantos, para as próximas gerações, cresçamos enquanto povo, unido do sul ao norte. Aos membros assinantes, nosso agradecimento pela confiança mantida nesses 8 anos. A todos os espectadores do filme, convite para juntarem-se a nós nesta corrente de esperança por um futuro melhor. Onde há vontade, há um caminho. Assistam agora o filme O Resgate e até breve. Construção que eu levei 5 anos construindo, eu mesmo a casa, né? E faz mais de 20 anos que estou morando aqui, mas é muito pegar enchente, né? Então, eu já estava até a fim meio querer desistir de tudo já. Tá tudo perdido. Eu ainda não voltei à rotina 100% do que eu tinha ainda, assim. Eu ainda tô entendendo tudo o que eu senti, o que eu tô sentindo, assim. Eu ainda tenho pesadelos, eu ainda sinto a água nas minhas pernas. Eu sentei no corredor do prédio e eu chorei uma meia hora antes de conseguir ficar de pé e entrar em casa. E o que aconteceu foi que a enxurrada levou a casa inteira, eu consegui me amarrar no jet e pular para salvar pelo menos a criança. Tinha uma criança vindo correndo, sabe? E pedindo, por favor, tia, nos dá comida. Foi algo, assim, inacreditável. Do início dessa minha campanha, eu já tinha a ciência que eu estava diante da pior tragédia que o Rio Grande do Sul atravessaria. A gente teve 60% da cidade destruída, que acabou sendo... Não conseguia dormir direito, porque eu dormia baque... com as vozes das pessoas chamando. Todo mundo gritava socorro, socorro, segurança. Pedaços de terra, de casa. A gente estava perdendo gente que muito sofrimento. Agora que baixou a água, é que a gente está enxergando o problema. Veja, a cidade ela teve 70 mil casas destruídas, né?
Essa enchente aqui, ela foi a maior da história, né, aqui do Rio Grande do Sul, do Vale do Taquari. O rio, ele dá bem de frente, né, para a cidade, né, o centro da cidade naquela área, pro lado de lá, né. Então ele dá bem de frente e no momento que o rio sobe, nessas enchentes grandes, ele transborda para dentro da cidade, né, e ele acaba levando tudo que vem pela frente. Era um comércio forte aqui na cidade de Roca Sales, né? E hoje, praticamente, a gente tem aí 10% do nosso comércio funcionando. Então, isso preocupa muito a gente, né? Então, a gente sabe que vai demorar muito aí para eles conseguirem voltar às atividades. Veja, a cidade, ela teve 70 mil casas destruídas, né? Afetadas. As pessoas perderam 100% do que elas tinham. Aqui tinha lojas Colombo, né? Funcionava aqui. Aqui na onde tem esse monte de entulho, a gente tinha uma fruteira que abastecia aí grande parte da população de Roca Sales. Ali a gente tem uma farmácia São João, né, que também foi destruída e estão atendendo num container. E ela ficou muito tempo, ficou um mês a água, né? Durante muito tempo, 4 metros, 5 metros, alguns lugares até 6 metros de altura. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você está na sua casa, você foi orientado para não se preocupar porque a água não chegaria na sua casa. Você, no intervalo de poucas horas, agora é um mendigo. Por quê? Você perdeu tudo. Dependendo do caso, você já não tem mais papel higiênico, creme dental, porque você teve 30 minutos, 40 minutos para olhar para a sua casa e pensar assim, eu preciso tirar tudo. Aqui ficava o quarto das minhas filhas, né? E a gente teve que retirar tudo. Aqui era o meu quarto, né? A cama baú simplesmente parece que implodiu. Eu morava numa casa que era uma casa boa, a gente adorava esse lugar. Eu e minha esposa, a gente dizia que parecia que a gente vivia num sonho. Era um lugar tranquilo, a gente deitava na cama e ficava olhando a árvore. E os pássaros que ficavam ali na árvore, aquilo ali era uma paz. Tudo boiou, o que boiou derrubou outras coisas, quebrou outras coisas. Então, parece assim uma reação em cadeia que vai acontecendo dentro da casa de própria destruição, assim, né? De uma hora para outra tudo acaba e tu tem que fazer a vida seguir. Aqui foi o máximo que eu pude levantar as coisas, porque não tem muito recurso, né, para levantar. Mas não resolveu muito, não. Infelizmente, tá tudo perdido. A minha eletrônica é isso aqui que vocês estão vendo, né? Foi o que sobrou dela. E pela segunda vez. Outra vez deu aqui assim a água. Por aqui, ó. Agora cobriu todo o telhado, né? Eu já estava até a fim meio querer desistir de tudo já. A pessoa dá duro na vida toda para ter alguma coisa pra gente, uma casa, algumas coisas dentro de casa e perder assim, ver as coisas em tudo fora, assim, tudo indo embora, isso aí machuca, né? Dói, né? Muitas memórias a água levou. Muitas memórias. Memórias do meu filho. Tinha cobertas que foram herança de minha mãe. Morreu há 6 anos. Eu tive que ver tudo aquilo ali, posto no lixo. As memórias do que a gente vive nesses lugares ficam, então. Esse tipo de coisa que mais dói, né?
Essas coisas, né, que eram tão pessoais, as fotografias, é o que mais dói, assim, né, de ver uma situação. Não há dinheiro, não há ajuda que dê conta disso. Então foi algo assim inacreditável. Tinha dias que a gente parava para pensar, parecia um pesadelo, parecia que todos os dias eram iguais e parecia um pesadelo que nunca ia acabar. Imaginemos assim, mais de 400 cidades gaúchas foram impactadas. Quantas realidades distintas? Quantas imagens, relatos recebi? Terríveis. Existem fotografias que elas não saem da minha cabeça. A maior tristeza da gente é ver as pessoas, famílias inteiras, muito conhecidas da gente, serem soterradas, né? E na hora do resgate, eles não acham um corpo da pessoa. É um quebra-cabeça, né? Então a gente vê peças, pedaços, né, de pessoas, né? Um membro da pessoa e precisa ser feito uma montagem, né, para conseguir identificar os corpos. 182 pessoas que viram as primeiras gotas de chuva no final de abril estavam mortas quando as chuvas acabaram. 29 pessoas continuam desaparecidas. 806 pessoas foram feridas. 647 mil gaúchos perderam as suas casas. Mais de 2.300.000 pessoas foram atingidas de alguma forma pelas chuvas de abril e de maio de 2024. Estima-se em 10 bilhões de reais em perdas patrimoniais e 40 bilhões de reais em perdas do PIB do estado. 77.712 pessoas resgatadas, 8.800 pessoas, na data do lançamento deste filme, ainda estão em abrigos. 12.215 animais foram socorridos, 1.078 escolas afetadas, 378 mil alunos impactados. Seu Eli, coragem, seu Eli. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Bem, amigos, aqui se encontra a marca de 1941, maio, há 83 anos atrás, onde a água chegou a 1,10 m. Aqui chegou a 41 centímetros mais, portanto, a 1,51 m também em maio. Os estragos financeiros nós temos que contemplar, especialmente 4, que deixaram de faturar, as folhas de pagamento, os estoques e as instalações. Então fica um número extremamente difícil de calcular, mas nós acreditamos que é possível que chegue a 50 milhões. A gente inicia valente, mas chega um momento que A perda é muito grave, né? Se fala em talvez uma perda de até 900 milhões, 1 bi, né, efetivamente no nosso PIB, né? A prefeitura deve perder uns 200 milhões de arrecadação. A nossa arrecadação anual é 2,7 bi. Então, para nós, isso é muito, né? O prejuízo desse evento aqui é em torno de 230 milhões de reais, né? Contando prédios municipais, as moradias, contando as indústrias. Paralisação da atividade, as indústrias, você tem aí mais de 1.500 indústrias que foram atingidas duramente, perderam tudo, equipamentos, insumos, né? Foram perdidos, é difícil você retomar essas indústrias rapidamente. Em área de dano, é um país europeu, né? Então, assim, nós teremos muita dificuldade para reconstruir, desde a infraestrutura rodoviária, aeroportuária, portuária, como também as infraestruturas privadas, desde a residência. Só em unidades habitacionais se estima mais de 50 mil perdas de unidades habitacionais. Então, ou seja, é casa que foi levada pelas águas ou virou inutilizável. É apartamento que foi levado ou se tornou inutilizável. Muitas pessoas indo embora daqui nesse momento por falta de habitação,
né? As pessoas abandonando Roca Salles e a região, o Vale do Taquari, porque elas estão preocupadas com a situação, porque é muito perigoso aqui. Um voluntário atuando em São Leopoldo descreveu o estado das ruas dizendo que era como se as casas tivessem vomitado. Estima-se que mais de 47 milhões de toneladas de lixo foram criadas pelas enchentes, o que é mais do que o lixo criado pela guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. Isso cria mais uma incerteza. Como esse lixo vai ser removido para que a vida possa prosseguir? Então não é porque a mídia parou de mostrar que tá tudo resolvido, não tá. As ruas estão cheias de lixo, tem ruas que só tem como entrar a pé ou de moto, porque tem tanto lixo na rua que os carros já não passam mais. E tá faltando caminhão para recolher isso, tá faltando lugar para desovar isso, tá faltando gente para limpeza, tá faltando material de limpeza, tá faltando uma série de coisas nesse sentido. Parece uma nova pandemia, assim, sabe? Onde vai ser tudo gradual, onde a gente imaginava que as coisas fossem retornar rapidamente e depois, com a gravidade da situação, tu vê que tudo vai se prolongando e tu não vê um prognóstico de retorno nessa normalidade. Vindo para cá, a gente viu alguns caminhões fazendo a remoção dos lixos, porque são todas as ruas, todas as casas, né? É um processo muito, muito longo. O impacto na economia, na minha visão, assim, talvez ele seja pior que o da pandemia. Uma coisa é o teu negócio tá fechado, não poder vender. Outra coisa é o teu negócio tá fechado, cheio d'água, tu perdeu tuas mercadorias, tu perdeu tua casa. Não recomeça do zero, tu recomeça do negativo. A gente chegou numa cidade que, em setembro, eles tinham perdido quase tudo. Ele estava tentando se recuperar e é um senhor que ofereceu um espaço para a gente comer uma marmita. A gente ia sentado numa escada para comer marmita e ele viu a gente sentado na escada, era domingo, e ele falou: vocês entrem aqui, faço questão que vocês comam aqui no meu bar. O bar dele está destruído, né? Por água, só que o bairro dele destruiu. Mas destruiu assim, as casas acabaram. Aquilo que aconteceu em setembro, que ele falou que foi alagamentos, foi difícil, agora acabou o bairro dele. E a gente perguntou: onde é que estão as pessoas que moram nesse teu bairro aqui? Ele falou assim: eu nem sei, porque eu não sei por onde foram. E aí eu pensei: quem é a tua clientela? Ele falou: eu não tenho mais. Então, perdeu tudo em setembro, tentou se reconstruir, chega agora, alaga tudo, ele perde de novo tudo e ele já não tem mais para quem vender. Só que esse cara está devendo. E aí eu perguntei para ele, falei: financeiramente, como é que tu vai fazer? Ele falou assim: eu estava devendo em setembro, agora eu tive a sorte das pessoas deixarem ficar meia dúzia de coisas. Cara, é assim, aí ele não tem perspectiva, né? Como disse o escritor francês Lamartine, o luto une as pessoas em laços mais firmes que os laços criados pela alegria e pela felicidade. No espaço de poucos dias, muitos gaúchos viram as águas levarem embora muito do que eles amavam. O único e parco consolo que se pode tirar dessa tragédia é que talvez o Rio Grande do Sul tenha agora um sentido de união e comunidade a toda prova. O gaúcho vive agora em uma terra que lhe custou demais e que, por isso mesmo, é mais sua do que nunca. Em 2018, 6 anos antes da tragédia de 2024, engenheiros ligados à Prefeitura de Porto Alegre lançaram um aviso sobre uma falha na proteção contra enchentes da cidade. 2 casas de bombas projetadas para escoar a água das chuvas do centro da cidade para o Lago Guaíba estariam em condições inadequadas. Uma simples tampa de ferro protegia a cidade do extravasamento das águas. Então vieram as chuvas de setembro e novembro de 2023, com seus mais de 100 mortos e mais de 21 mil pessoas desabrigadas. Depois das enchentes do final de 2023, os engenheiros lançaram outro aviso. Nada foi feito. Chuvas de granizo começaram a cair no dia 27 de abril na região central do estado.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de risco para transtornos por conta dos temporais isolados e chuvas pontualmente intensas. Foram registrados destruições e impactos em 15 municípios. Olha isso, o tamanho das pedras! No dia 29 de abril, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o primeiro alerta vermelho de volume excessivo de chuva. Tem um sinal de alerta, mais uma vez, para o sul do Brasil. Essa chuva, ela ganha força ainda no Rio Grande do Sul. 5 pessoas morreram, 18 estão na lista de desaparecidos da Defesa Civil. Uma ponte em Santa Maria foi destruída e outra em Santa Teresa. A imprensa brasileira foi criticada por demorar a dar destaque às enchentes no Rio Grande do Sul. Nos primeiros dias da tragédia, a maior parte da cobertura midiática deu mais destaque para outros assuntos. Parecia haver um ar de frivolidade e desconexão com o mundo real. Essa demora da imprensa em dimensionar o tamanho da tragédia causou indignação entre os moradores locais, que sentiam falta de apoio e atenção no momento de tanta gravidade. Tudo piorou muito no 5º dia. O Rio Grande do Sul decretou o estado de calamidade pública. Mais 5 mortes foram registradas. Até ali eram ao todo 10 mortes. As pessoas morriam por afogamento, impactos violentos contra objetos, choques elétricos e deslizamentos de terra. Desceu tudo aqui, ó. Não conseguimos tirar a criança, meu Deus do céu! Por favor, se protejam, saiam de casa, porque nós não teremos capacidade de fazer todos os resgates. Em 24 horas foram registradas 19 mortes. Mais de 4.600 pessoas estavam nos abrigos improvisados em todo o estado. A gente ouviu falar que tinham arrebentado um dique na Fiex e que a água vinha vindo, né? Sábado de manhã começou aquele vucu-vucu. Aí eu fui, me levantei 6 horas da manhã, estavam recuando todos os carros para fora, né? Aí quando a água começou a vir aqui na cintura, meu filho disse: mãe, não tem mais condições de estar aqui, vamos pro 2º piso. Que aquilo subiu rápido. A barragem de 14 de julho acabou de colapsar. A informação que a gente precisa passar para todos os moradores que vivem às margens do Rio das Antas e Rio do Taquari é sair o mais rápido possível desse local. Famílias inteiras nessas áreas foram evacuadas. Já em Porto Alegre, o Lago Guaíba estava a poucos centímetros de transbordar. A chuva foi tão intensa que 7 cidades do Rio Grande do Sul tiveram o maior índice pluviométrico do mundo. O rio Taquari está subindo em média 50 centímetros por hora. Ele recebe água de outros rios como esse, que arrasta casas, plantações e criações de animais. Na sexta-feira de manhã, no dia 3, a minha esposa me acorda dizendo que estava entrando água no bairro. Nós tomamos o café rapidamente. Aqui ela começou a recolher algumas coisas, documentos que eram necessários, algumas roupas, travesseiro, um pouco de comida para levar. O Lago Guaíba ultrapassou a marca de 1941 e alcançou o nível de 4,77 metros, inundando vários bairros de Porto Alegre, incluindo o Centro Histórico. A rodoviária e os estádios do Internacional e do Grêmio ficaram alagados. No dia 3 de maio, que a gente viu que a situação poderia ficar muito preocupante. No sábado, a situação já estava extremamente preocupante. A água já tinha subido muito na região de Canoas, já estava começando a subir muito na região do Maitá e Vila Farrapos ali. O número de mortos era 39 e o de pessoas desaparecidas era 68. Conseguimos resgatar em torno de 15 pessoas nos telhados e tem mais gente lá para dentro. Nós estamos dentro do forro da casa, a casa está se mexendo, tá? Meu marido tá ali,
O meu sobrinho tá ali, nós estamos pedindo ajuda em cima da casa, tá? E até agora nada. Em meio às milhares de publicações pedindo ajuda e coordenando esforços voluntários na internet, surgiram as primeiras notícias de caminhões com doações de água sendo parados pela fiscalização. A NTT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal. E aí eles não estão deixando passar. Não estão deixando passar. Nota fiscal de produtos doados. Exatamente. Não tem nota fiscal, porque é doação. Exatamente. Brasil. Estamos prontos. A TV Globo vai exibir o show da Madonna hoje, logo depois da novela Renascer. O Jornal Nacional fica por aqui, então. Ótimo show para você. Uma boa noite, bom fim de semana. Eu acho que o que a TV Globo fez foi um escárnio, escarrou na cara do povo gaúcho. Escarrou. E eu não me refiro aqui ao show da Madonna, mas à exaltação naquele sábado de Jornal Nacional, a Madonna, enquanto que Canoas já estava embaixo d'água. No sábado, eu já tinha amigos que tinham perdido todos os seus bens. No sábado, no dia do show da Madonna, o Rio Grande do Sul padecia. O Rio Grande do Sul ali já vivia o seu pior momento, enquanto tragédia de toda a sua história. E a gente tem de lidar aqui com todas as notícias, né? Porque se de um lado a gente vê toda a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente não pode fingir que nada disso aqui está acontecendo, que é a Madonna. 4 da manhã eu acordei, não conseguia dormir, preocupado com o que ia acontecer. Eu peguei o celular, abri e tinha mensagem de que a água estava chegando no 4º distrito. E a gente montou uma operação da prefeitura com ônibus que chegavam lá para retirar as pessoas que começavam a sair de dentro do bairro para a avenida. A parte do bairro que estava virada para o rio já estava alagando. E a gente montou uma operação de ônibus para levar essas pessoas para o primeiro abrigo da ESEF, Escola de Educação Física da URGS. O bote vinha passando e a gente fazia sinal de luz lá do 2º piso, porque as casas de baixo já estavam tudo cobertas d'água, né? Todo mundo gritava, socorro, socorro, aqui tem criança. E ali tem tantas crianças. Ao lado da minha casa, uma casa de 2 pisos também, tinha nenenzinho recém-nascido. Veio o ônibus e nos resgatou, trouxe nós pra cá. Com a roupa do corpo molhada. Às 3 da tarde, devia ter umas 2.500, 3.000 pessoas esperando embaixo do viaduto os ônibus da prefeitura chegar. E aí nos entra a informação, a Assis Brasil tinha sido invadida pela água e os ônibus não chegariam. E a gente estava ali com 2.500, 3.000 pessoas, famílias, idosos, crianças, animais, as pessoas com o que conseguiram levar de dentro de casa, esperando embaixo do viaduto. E eu tinha que dizer para elas que o ônibus que elas estavam esperando não ia chegar. E nesse momento eu já não tinha ainda uma alternativa de como a gente ia tirar essas pessoas dali. A gente estava ilhado. Nisso, uma bombeira desceu. Eu nunca mais vi essa bombeira, não sei quem era, apareceu. Disse, olha, aqui por cima do viaduto, se as pessoas subirem, na descida do viaduto a gente consegue embarcá-las nos barcos dos bombeiros e o exército está chegando ali para resgatar essas pessoas por lá. Eu não vi mais essa bombeira. Foi um anjo ali naquele momento. Não tinha um megafone, eu subi na mureta e a gente chamava as pessoas em grupos e anunciava, olha, suba. Isso eram pessoas que tinham saído de casa às 8 da manhã. Isso era 3, 4 horas da tarde. Pessoas já cansadas, algumas com fome, né? Subam o viaduto que na descida nós vamos organizar o resgate por cima do viaduto. E na descida do outro lado do viaduto, as pessoas subiram pela escadaria, na descida do viaduto, o exército chegou com caminhões. Ali os caminhões das Forças Armadas conseguiam chegar. Com a chegada de uma equipe de barco do Corpo de Bombeiros, o exército finalmente liberou-se, montou os barcos do exército, se montaram esses barcos.
e essas pessoas começaram a ser levadas, foram até talvez 10 horas da noite, sendo levadas nos barcos do Exército, caminhões do Exército e principalmente pelos bombeiros depois de um certo horário para resgatar. Nessa primeira noite eu acho que devem ter saído, só nessa operação, 5, 6 mil pessoas. No dia seguinte, a gente não conseguiria chegar nem com caminhões do Exército naquele ponto do viaduto da Ceará. Nesse momento que a gente não tinha mais nenhum ponto seco para resgatar pessoas e deixá-las em algum lugar em que elas fossem ser transferidas, tinha que fazer o trajeto até a Sojipa inteiro de barco, foi quando eu comecei a entender a força do voluntariado que apareceu. Foi decisiva a participação dos voluntários. Veja, no momento do salvamento, se eles não estivessem aqui, nós teríamos uma tragédia sem precedentes. Foram os cidadãos, pessoas, homens e mulheres que foram ali na linha de frente. Ninguém estava preparado para a situação. Essa é a grande verdade, Eu acho que o governo não estava preparado, Todas as forças de polícia não sabiam como atuar e o que fazer. Não tinha como ficar ali em casa e não poder vir ajudar sabendo que eu tinha capacidade. Eu comecei a me sentir muito incomodado por ver toda a situação que estava acontecendo e não poder fazer nada. Eu chegava em casa de manhã, às 6 horas da manhã, ligava a minha televisão e tinha alguém clamando por socorro. Meu nome é Luiz Fernando, mais conhecido como Chimango. Sou um dos líderes da equipe de resgate aqui da Avenida Cairu. Meu nome é Christian. Meu nome é Valdir Sanches Melo. Sou Rafael Gomes. Aline Kimmel. Meu nome é Giasoli da Silva. Meu nome é Carlos Matos. Meu nome é Vinícius. Meu nome é César. Meu nome é Gederson Cavalheiro. Eu me chamo Luciano Andrade Pereira, pescador e marinheiro. E agora resgatista. Nesse momento, senti que não tinha como não fazer nada, Com o pouco que eu sabia, eu peguei as ferramentas e levei aqui para baixo do viaduto, montamos uma mesa com um pallet em cima e partindo disso a gente começou de um em um, colocando as embarcações de volta d'água. Fui resgatar o meu filho e isso, depois que ele estava salvo, eu vi que outras crianças e outras pessoas também precisavam de resgate e entrei para dentro do problema. E ainda não sei. E quando a gente chegou, a gente viu muita coisa para fazer, muitos problemas. E quando a gente voltou com os cachorros, começou pedido de socorro. Crianças, idosos, muita gente pedindo socorro. E a gente já vai pegar. A gente voltou até a faixa para largar os cachorros. Quando voltou, já começou o resgate. Então a gente nem sabia que a gente ia participar dos resgates, que isso foi muito novo pra gente, As pessoas chegavam até a gente, nos davam endereços de pessoas idosas ou de parentes que tinham ficado na rua. Começou a montar um quiosque, uma mesinha, anotar endereços de resgate, pegando os endereços e passando para os barqueiros, assim, fazendo todo o meio de campo entre as pessoas que tinham essa necessidade de resgate e os meninos dos barcos, E assim a gente começou a fazer essa manutenção das embarcações para que elas voltassem o mais rápido possível para a água, para poder ajudar mais e mais e mais pessoas. Aí quem toma conta do troço, ó. Esse é o homem, ó. Montou toda essa oficina aqui, ó. Montou tudo isso aqui, ó. Pra ajudar o pessoal dos barcos. Olha só o que os caras fizeram. Arrumando o motor. Empenho da galera. Chegaram caminhonetes com mecânicos de barco, com kits de ferramentas que davam a manutenção dos barcos na beira d'água para o barco não parar de buscar a gente. Chegavam tendas que montavam sanduíche, água para os barcos levarem, porque a gente já estava no 2º ou 3º dia de resgates ali. Todo o trabalho que foi feito aqui foi feito por voluntário. Nós tivemos 10% de auxílio, que foi o mais importante, que foi o da Brigada Militar. Eles nos deram um resguarde e nos deram a mão de carinho. O restante foi o povo pelo povo. Quando a gente chegava com as pessoas resgatadas, tinha uma superestrutura montada por voluntários. Isso foi uma gestão espontânea de voluntários que o poder público participou, mas de forma alguma comandou. Por que eu, que sou deputado, e tantas outras pessoas resolvemos entrar nas águas e fazer resgate?
porque a gente via a inoperância completa do Estado. A gente não sentia que existiria alguém para amparar tantas pessoas, até pelo volume de pessoas que se tinha e volume de pedidos de resgate. A gente teve que utilizar 3 barcos para poder evacuar o Humaitá inteiro. Eram 200, 300 pessoas por dia que a gente tirava de todos os prédios. A embarcação que eu estava era para 9 pessoas, a gente colocava 17. E era uma rotina incansável. Era gasolina, tipo, o tempo inteiro, colocando, fazendo mistura, saindo com barco no frio à noite. Tinha um sofá-cama, mais ou menos tirava, dormia 1 hora de noite, porque à noite tinha as lanchas da segurança. Fazia umas 4, 5 incursões a noite toda, então não podia faltar combustível para eles. Se faltar combustível, parava tudo, tanto de noite como de dia. Fiquei 20 dias fora de casa. Não conseguia dormir direito, porque eu dormia com as vozes das pessoas chamando, a gritaria aqui do processo. Tem que levar, tem que... Não, vai pular, não deixa ele pular, não deixa ele pular. E acordava de manhã com o celular vibrando com um pedido de resgate. Nos primeiros 3 dias a gente não tinha muito barco, era um volume imenso. A gente tinha pilhas de endereços e a gente não conseguia escolher, então a gente anotava com uma caneta, assim, o que era urgência. Tinha caso de gestante, tinha caso de pessoa que estava tendo crise de infarto, tinha pessoas que estavam com a glicose alta, tinha pessoas precisando de oxigênio. E a maior dificuldade, tipo, eu não sou médica, né, não sou técnica no assunto, era a gente escolher quem a gente salvaria primeiro, assim, isso foi bem difícil. A gente pegou 2 crianças no início, no primeiro dia, de 6, 7 anos, com mais uma outra criança de 4 meses que estava no colo da mãe. O marido nadando, porque não tinha lugar no barco. Então foi bem triste no começo para nós, né? A gente ia, às vezes, agradecendo que estava salvando essas pessoas, e na volta, quando a gente estava com o barco sozinho, a gente já voltava chorando, porque era bem pesado para nós, né? Certo. Valeu, estamos salvos. Vai, Antônio. Tá andando ali já de noite e algumas pessoas pedindo socorro, tu botava a lanterna, tu enxergava quem é que tá pedindo socorro. E aí tu resgatava as pessoas que tu conseguia enxergar, que lá foi bem grave a situação. E a sensação de ter que voltar porque não cabia mais e tu não enxergava quem mais estava pedindo socorro, aquilo ficou na minha memória e vai ficar para sempre. Eu conto muito com o auxílio do povo do Rio Grande do Sul e do Brasil. Vamos se ajudar, galera. Vamos se ajudar. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida. As pessoas se jogavam na água com qualquer coisa que boiasse. Eu vi trazerem crianças dentro de isopor, resgatando crianças com isopor. A gente teve um momento de grande união da população brasileira. A gente montou uma equipe de resgate. Nós unimos pessoas do Brasil inteiro e ficamos há mais de 16 dias dentro d'água. Nós salvamos 4.600 pessoas, 1.600 animais. Meu filho tá ali me esperando agora, né? Eu fiquei dias sem ver o meu filho fazendo isso. E ele me dizendo, pai, tu não vai vir me ver? E eu dizendo, não é o momento. Mas um dia tu vai entender por que o pai não te viu. Cara, se ele não fosse o povo, o número de mortes que tem hoje seria ou o dobro ou o triplo. Tava sendo, na verdade, guiado, né? Eu jamais imaginava que eu ia ter força para enfrentar isso aí. Ninguém tá aqui por política, ninguém aqui é mercenário, ninguém tá aqui para ganhar dinheiro. A gente tá aqui para honrar o nome da nossa família e honrar o povo gaúcho e honrar o povo brasileiro. É por isso que a gente tá aqui. Dia de resgate aí, ó. Olha que barco legal. Vamos passear de barco? Já passeou de barco? Tá legal, Pedro? Vamos, cara! Ó, encanada pra trás, mano. Fala aí com os amigos aí. Tá salvo, João? Água de cidadão resgatado aqui, ó. Vai andar de barco a primeira vez, Bruna. Vamos lá agora, enfermeiro tá indo aí, ó. Aí, ó, resgate concluído. Vamos, família!
Uma cena que me marcou muito foi de um senhor que nós tivemos que implorar para ele vir. E quando ele saiu da casa dele, ele saiu com 2 sacolas e um pote. E daí eu fiquei pensando, cara, ele tá abandonando a casa dele, que vai ser engolida por água, provavelmente. E tá saindo com 2 sacolas e um pote. Então, essa aqui, ó. Nós entrávamos na rua na base do Waze, com jet ski. Após percorrer 300 metros, vire à esquerda em Rua Vereador Antônio Ferreira Alves. E você tinha que tomar cuidado para não bater o jet ski em carros afundados. E o primeiro resgate foi um resgate em uma laje, que eu subi o portão. Olha o tanto de cachorro que tem abandonado, brother. Tá querendo pular. Olha o que a gente tá levando. O cachorro vai pular, mano. Olha o que tá aqui. Olha a situação. Haviam 4 cachorros e 3 gatos. Num estado assim, lastimável. Comendo fezes. E havia um cachorro preso na coleira. 8 dias preso na coleira. Aí eu participei de um resgate que me chamou muito a atenção. Era uma mãe que ela estava segurando uma placa de pare numa esquina de uma avenida, pedindo ajuda para resgatar a família dela, os filhos. Então foi o primeiro momento que eu fiquei emocionado e impactado, porque a gente resgatou um bebezinho e mais 2 crianças. Então, para mim chamou muito a atenção, porque eram regiões da cidade que a gente nunca teve histórico de alagamento, né? E a água chegou a bater no 2º piso de algumas residências. Chegou um momento que vencemos essa primeira etapa e estava claro para nós de que faltaria estrutura novamente na segunda fase. Então a gente se olha e diz assim, bom, se a gente não tem como contar ou ter a certeza de que a segunda fase vai funcionar de uma maneira mais fluida, façamos nós então. O primeiro avião de donativos chegou foi de Goiás. Amigos de Goiás corriam de jet comigo, mandaram para cá coisas. Primeiro a gente tá mandando para base aérea, mas a gente não vai saber para onde vai essas coisas. A gente não sabe se vai ser direcionado corretamente. Até porque a gente sabe, se nós deixarmos para a parte política, a gente não sabe se vai chegar para quem realmente precisa. Tem um grupo de empresários que eu lidero, que eu faço parte. Em uma vaquinha foi arrecadado mais de R$1 milhão, mas de doação direta dos empresários foi muito mais do que isso, né? Só a vaquinha tem esse número lá estampado, mas muitos empresários doaram quantias consideráveis nesse sentido, então eu estimo que talvez entre 5, 6 milhões de reais tenha vindo desse grupo para nós aqui. Então são números bem expressivos, mas quando a gente olha que 600 e poucas mil pessoas estavam desabrigadas, 140 mil em abrigos e muita gente ainda precisando reconstruir, aí são números que representam muito pouco do que a gente precisa, mas são números expressivos porque são iniciativas privadas. A minha ação foi 100% privada, me envolvendo com iniciativas e com pessoas que estavam agindo e vendo outras grandes iniciativas, como o Dr. Vitor Sorrentino, por exemplo, que estava trazendo aviões de medicamentos. Hoje a gente está saindo com aproximadamente, eu acho que 6 cidades que vão ser atendidas já via aéreo, até pelo tamanho da aeronave, que é grande, mas a gente está levando muito medicamento para esses locais. Nós tiramos os bancos da aeronave para poder, é uma aeronave justamente para fazer esse tipo de operação. Nós estamos alugando, inclusive, com a doação civil, né? O público, as pessoas se mobilizaram no Brasil todo e doaram bastante. Então, essas doações foram importantes não só para a aquisição dessas medicações, mas também para a gente poder locar. Nesta semana, nós estamos com um avião maior, porque os aviões normalmente não são esses maiores, é difícil de alugar um maior desse. O combustível do avião é muito caro. Tem o valor dos comandantes, que muitos deles cederam, né, os seus horários, mas são pessoas que estão deixando de ganhar, né, o seu ganha-pão, às vezes deixando de usar os seus equipamentos, são caríssimos. O empresariado, o civil continua fazendo muita diferença e a gente aqui está procurando honrar
a confiança que todos estão nos depositando, principalmente algo tão delicado que são as medicações mesmo. Teoricamente não precisaríamos estar lá, mas alguém precisa ir, alguém precisa prestar contas, mostrar, filmar que está sendo entregue. Essa medicação toda que nós estamos vendo separada aqui já está separada para ir para os hospitais. Vamos encher lá. Imagina que há 3 semanas isso aqui era água, cara. Água, a gente tá aqui, ó. Tu não via nada aqui, tu via a ponta das casas aqui, a ponta dos carros boiando, esse lixo, esse entulho tudo boiando. Então a sensação é que não vai acabar nunca, né? Porque eu não sei nem quando que o Estado chegou aqui, e não é nenhuma crítica, mas uma realidade. É tantos locais que estão assim. Isso aqui é a sensação de enxugar gelo mesmo, né? Mas se a gente vier aqui amanhã, vai acontecer a mesma coisa. Não é só aqui. Se a gente for hoje, aqui, em outro local, vai acontecer a mesma coisa. A gente atendeu mais ou menos 80 mil pessoas. Pelo número de carretas, porque a gente sabe o número de carretas e um peso médio por carreta. E eu tenho certeza que isso vai parar em 100 e poucas carretas, porque não tem fim. Já fazem 40 dias e segue a mesma situação. Né? Hoje pela manhã chegamos na ONG aqui, tinha fila para o pessoal pegar a cesta básica, para o pessoal pegar uma garrafa d'água para levar para casa. No dia 1º, dia 2, eu havia feito mais um pedido de ajuda. Eu falo mais um porque no ano passado eu fiz um pedido de ajuda para essas pessoas impactadas. Naquele momento eu imaginei que eu fosse arrecadar mais ou menos 40 mil reais, 60 mil reais. No intervalo de 10 dias, eu já havia superado 1 milhão de reais arrecadados. Sou um professor de história, tendo que montar uma operação para atender demandas de quase 50 cidades. Houve um momento, diante dessa tragédia, que eu estava liderando 48 frentes em 48 cidades, liderando 131 pessoas que, distribuídas nessas cidades, atuavam ali distribuindo esses recursos. Sensação das pessoas aqui que tem um pouquinho mais de discernimento do que está acontecendo é uma sensação de falência total de tudo. A gente abasteceu hospitais com água potável. Os principais hospitais da região metropolitana de Porto Alegre, nós levamos água. Ou seja, já ia faltar água. Imagina o resto. Eu tive que comprar até aparelho de segurança para a polícia. Ineficiência do Estado. Eu tive que comprar, por exemplo, arroz e água para o hospital. Só hospitais eu atendi, ao todo, 14 hospitais, sendo que dentro desses 14 hospitais, alguns mais de uma vez. O pessoal acordou cedo hoje, né? Colocamos uma academia no corpo aí, ó. Descarregamos tudo isso aí, ó. Tá? Todas as doações vão começar agora à tarde. Não tem outra palavra a não ser gratidão a todos vocês. E agora vamos para outra empreitada, mais 5 mil quilos de frango a gente vai descarregar aí. Acabamos de pousar aqui na base aérea. Viemos com a primeira aeronave com medicamentos, absorventes. E tá descendo para cá umas 7 carretas mais ou menos já com suprimento. Já chegaram 3. Já mandamos colchão, já mandamos comida, mandando tudo. Faz mais de um mês e pouco, que é remédio para tudo que é lugar, é colchão, é tanta coisa.
toca pra gente sempre mais são as crianças, né, cara? Porque não tem perspectiva nenhuma, né? Aqui tá ruim, os abrigos, elas estão lá vivendo do jeito que dá, sem saber quando vão voltar pra casa, sem ter nem noção, na verdade, do que tá acontecendo, né? E o que tu fala pra uma criança dessa? Vai falar que perdeu a casa? Vai falar que perdeu, que não sabe se vai voltar pra casa? Vai falar se... Tu não sabe se ela vai voltar a ter as coisinhas delas, né? Pessoas dos lugares mais distantes, dos mais diferentes sotaques, espectros políticos e classes sociais se uniram numa corrente de união e solidariedade. Foram mais de 8 dias de viagem. Nós não encontramos ninguém com coração ruim, querendo passar a perna. No nosso caminho, só encontramos pessoas boas. O senhor tem o mesmo nome do meu pai? Que legal, né? E vamos te salvar, que tá bom? Legal, né? Pode estacionar. Não vamos precisar dessa leva parte. tudo. Vai levar tudo. Tá, vamos lá. Aí o homem ainda vem receber nós. Não, fica pra ti. Não, é teu. O pai é teu, homem. Fica pra ti. Falou, Fala com ele. Quando a gente se depara com uma pessoa que poderia ganhar uma coisinha a mais, seja um chocolate a mais, e ela fala, não, isso eu não tô precisando nesse momento, tem gente precisando mais que eu, e a gente entra na casa dessa pessoa e vê que ela não tem nada. Essa é a maior surpresa, esse é talvez o maior ensinamento que a gente leva. Foi o ser humano pelo ser humano mesmo que abraçou a causa. Quem menos tinha foi os que mais ajudaram. O que mais marcou mesmo foi ver essa unidade que se criou do povo, pelo povo. Isso aí eu acho que é o que mais marcou mesmo. É isso aí, agora vamos curtir o passeio de jet, bora! Conseguiu pegar tudo. Aí, ó, deu certo, viu? Cachorrinho, vamos tirar eles da água. Vem, velho, vamos juntos. Boa agora. Aonde vocês são? Mato Grosso do Sul. Nossa. Viamão. E você? Porto Alegre. E você? Eu sou de Curitiba, Paraná. O Brasil inteiro está aqui. E se tivessem que perder a vida aqui, nessa Avenida Cairu, por onde a gente tirou mais de 4.600 pessoas, eles estavam dispostos a perder a vida. Todo assado, às vezes chegava em casa e não tinha água para tomar banho, mas a gente não parou, tá? Então a gente foi até o nosso limite. Estava sendo, na verdade, guiado, né? Que eu jamais imaginava que eu ia ter força para enfrentar isso aí. Ninguém quer sair daqui com congratulação, ninguém quer sair daqui ganhando dinheiro do Estado. Não, a gente deu a vida de graça. Nós temos um menino que saiu daqui, que é do Rio de Janeiro, que perdeu tudo. Salvou 4, 5 cavalos, ensinou o exército a botar um gerador para cima do caminhão do exército. E hoje ele está trabalhando com uma jaqueta de um bombeiro porque ele não tem roupa para usar. Compreende? O escritor Alexander Solzhenitsyn, que escreveu o Pélago Gulag, ele diz num documentário que o sofrimento ele tem que servir para fazer algum sentido para a vida, né? E de certa forma a gente sempre tenta colocar isso todo dia, lembrando do que aconteceu para nós, assim. Esse sofrimento ele tem que servir para alguma coisa, seja para quem sofreu, seja para quem presenciou, seja para quem ajudou. Esse sofrimento ele tem que servir, ele tem que ter alguma finalidade que transcenda o sofrimento em si. A um custo impossível de calcular em destruição e sofrimento, aprendemos algumas coisas importantes depois da maior tragédia climática do Brasil. Aprendemos que, quando é preciso, o Brasil se unifica em uma só causa. Muitos famosos estão se mobilizando pelas redes sociais, pedindo ajuda através das suas redes. Olha só, galera, como é que tá o negócio. Todos voluntários. Aprendemos que um grande número de brasileiros estão dispostos a se sacrificar pelo seu irmão, muitas vezes de uma maneira heróica. Sem dormir, desgastado, mas isso vai passar. Mas uma coisa eu te garanto, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar
para trás, entendeu? E aprendemos que ainda é possível, afinal, ter orgulho de ser brasileiro. Depois da chuva, o Rio Grande do Sul nunca mais será o mesmo. Acabamos de ver momentos de dor, superação e heroísmo. Vimos o melhor de nossa gente. A essência do brasileiro é boa. Somos um povo bom que, através de uma tragédia, tivemos a oportunidade de colocar nosso coração à prova. Ao longo da história, muitos foram os povos que, através do heroísmo e do sacrifício, construíram grandes culturas e perpetuaram a paz e a prosperidade. Acontece que esse legado só se perpetua e desabrocha se as histórias de heroísmo são levadas adiante. As verdadeiras histórias de heroísmo, contadas da maneira correta, têm o poder de transformar o futuro. Queremos agradecer mais uma vez aos nossos membros assinantes, que tornaram possível a produção e a distribuição gratuita desse documentário. Sem o apoio de cada um dos nossos membros, não teríamos conseguido realizar este trabalho tão importante para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Vocês são parte fundamental dessa missão de levar um conteúdo que busca a verdade e a esperança aos 4 cantos do país. Para aqueles que ainda não são membros assinantes, queremos convidá-lo a conhecer a nossa iniciativa. Ao se tornar um membro, você não só apoia a produção de conteúdos independentes e de alta qualidade, mas também recebe benefícios exclusivos. Conheça mais sobre o Brasil Paralelo, tornando-se um membro BP. Seu apoio é essencial para que a gente consiga trazer mais histórias que fazem a diferença no futuro do nosso país. Contamos com você e nunca se esqueça, onde há vontade, há um caminho. Junte-se à BP e caminhe conosco. Até breve.